Olá, boa noite, como estão todos? Está tudo bem? Estão todos numa onda boa? Então, vão bem? Todos? Achamos que sim ou que não? Achamos que sim. Todos vamos bem. Isso é que é preciso todos nós irmos bem e estarmos bem. Isso é que tem graça todos nós estarmos bem. Mário Henriques, boa noite. Como estamos? Cláudia Raimundo, boa noite, beijinhos. Está tudo bem? Espero que sim. Helena Martins, boa noite. Tulia Veloso, boa noite. Um abraço, Luz. Alzira Santos, boa noite. Um abraço grande, Luz, também. Maria Coutinho, boa noite. Mónica Morato. Mónica Gomes, boa noite. Graziela Calada, então hoje está aqui, boa noite. Maridito, boa noite. Jorge Nunes, boa noite. Espero que bem também. Um abraço. Está tudo bem, beijinhos, desejo o mesmo para si. Ainda bem. Então se está tudo bem, beijinhos, desejo o mesmo para si, é porque nós temos que estar todos bem. José Almeida, boa noite. Então José Almeida, como estamos? Estamos bem? Nélia Ferreira, boa noite. Lourdes Tavares, boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso espaço, com muito amor e carinho, muita dedicação. Vamos lá, todos. Conceição Ribeiro, boa noite. Teresa Neto, boa noite. Então, como é que estão todos? Estão bem? Então, está tudo bem? Sem constipações, vamos indo. Uns dias melhor, outros nem por isso. O Fernando, como está? Vou indo. Uns dias melhores, outros nem por isso. Gracieta, um abraço de luz para se sentir bem. Um abraço de luz enorme para todos vocês. Diolinda Gonçalves, como está? Um abraço de luz muito grande. Esperamos que esteja tudo bem por todos, não é? Eu acho que sim. Acho que vamos estar todos muito bem. Então, Neto Margarida, como estás? Como foi o teu dia? Estás bem?
Teu dia foi bom? Beatriz Almeida, boa noite a todos. E boa noite para ti também, Beatriz Almeida. Cláudia Figo, boa noite também para ti. Estou com frio, também eu. E teve frio durante o dia? Tiveste frio durante o dia, Deta? Sim, foi. Mas sim, estou bem. Ai, tiveste todo dia com frio, mas estás bem. Então não tens lume aceso? Ana Cristina Rodrigues Lopes, boa noite. Tive frio o dia todo. Pois, teve frio o dia todo. Cláudia Marina, boa noite. Como estás? Amor e gratidão. Está frio. É o tempo do frio, segundo dizem. É o tempo do frio. Eu pus a boa assim, escagalhei o cabelo. Um momento. Um momento. Espero que esteja tudo bem, bem haja. Boa noite a todos e muito amor e gratidão. Para ti também, Francisco Santos. Muito amor e gratidão. Que todos estejam bem. Ao longo dos anos e dos séculos sempre houve desentendimentos e guerras entre os homens. Os homens não desenvolveram atempadamente a compreensão uns para com os outros e os homens foram levados a lutarem sempre entre si e a haver uma grande incompreensão entre uns e outros. Claro que ao longo dos séculos também se tem refletido essa incompreensão e esse desgaste pessoal de cada um e social. Neste século é um século em que nós, e o século passado tem sido um século em que a evolução dos seres se tem feito harmoniosamente, mas com uma grande dificuldade devido aos séculos anteriores de grande violência e de grande instabilidade. Entre meia dúzia de séculos positivos, houve os restantes que foram bastante negativos. E se lembrar, Cici Santos, boa noite. E um abraço para todos, diz ela. Luís Silva, olá, boa noite. Fernando, um forte abraço do Luís Silva, Filipe Guedes e Fátima. Já fomos levar os produtos para possíveis clientes em Lagos e mostrou-se uma cara interessada. Não importa se mostrou cara interessada ou desinteressada, importa é que se conclua. Ao longo dos séculos, como eu estava a dizer, houve poucos séculos na Terra que fossem séculos de paz, de harmonia e de entendimento entre os povos, entre as nações e entre uns e outros. Evidentemente que isso levou a que houvesse consequências gravosas na própria Terra e no próprio movimento da Terra, e não só, até na própria natureza e no próprio homem em si. Embora o homem hoje seja muito mais evoluído que nesses séculos, ainda traz na sua reminiscência pedaços desses séculos e às vezes comporta-se como tal, como se estivesse nesses séculos. Hoje existem ainda muitos homens que vivem como se vivêssemos no século XV, XVI, XVII. Os séculos da Grande Guerra Mundial, da Primeira e da Segunda Grande Guerra Mundial, foram séculos também tenebrosos, onde houve muito desencargo, muitos homens morreram, muitas mulheres e muitas crianças. Tudo fruto dessas discussões de falta de compreensão e de falta de conhecimento de si próprio e de toda a humanidade. A humanidade não estava unida e estava desavinda. Os povos desavindam-se, ou seja, os povos lutaram uns contra os outros de tal forma que provocaram na humanidade toda
sempre um determinado conflito e provocaram uma paragem na própria evolução do ser. Uma paragem subtil, não uma paragem concreta, uma paragem muito objetiva, uma paragem subtil. Acontece que ainda hoje nós vivemos as consequências do que se passou nesses séculos. A espiritualidade e a materialidade estão de mãos dadas nisso mesmo. É por isso que hoje ainda existem tantos homens e tantas mulheres na Terra que não se entendem. É o fruto da consequência desses séculos tenebrosos que nós passamos. Se nós pensarmos realmente na Santa Inquisição, que foi uma idade, foi um tempo negro para a própria humanidade, nós ainda hoje vimos réstias em determinadas pessoas, em determinados movimentos, em determinadas localidades, em determinados países, vimos réstias desses séculos. O que já não deveria estar a acontecer hoje para nosso próprio bem. Nós geralmente, quando vimos a situação económica piorar, a situação política, a situação social, até a situação dos primeiros cuidados que deveríamos ter, eu irei. Os primeiros cuidados que devíamos ter, nós reparamos que às vezes há muitas lacunas essas que ainda vêm dos séculos anteriores, da cultura, da maneira como as pessoas agiam umas para com as outras, da maneira como as pessoas se viam umas às outras. É por isso que nota-se que a evolução se faz lentamente, mas ao menos que se fizesse uma evolução segura para que todos pudessem crescer e para que todos pudessem caminhar. Talvez seja por isso que muitas vezes nós temos que ir rapidamente embora e temos que voltar rapidamente. Talvez para mudarmos o registro das coisas e para continuarmos a progredir, a evoluir. Muitas vezes, teimosamente, ainda continuamos na esfera da não mudança e da não aceitação das novas realidades que aparecem no mundo e das novas realidades que nós vamos vivendo. Ainda vivemos muito em função da educação dos nossos antepassados, portanto, automaticamente vivemos também muito em função da educação, da cultura desses povos que viveram nesses séculos. Isso é uma coisa que nós temos que mudar, ou temos que aprender a mudar para tornar-nos melhores e para que de alguma forma nós conseguirmos chegar a um patamar diferente. O tempo urge e é por isso que a Terra vai sobrepovoando, porque vai tendo povoação a mais, porque realmente uns já não deveriam estar cá e ainda estão. Isto, para quem pode acreditar na reencarnação ou no sentido da continuidade da vida. Para os outros, poderá-se dizer que é apenas uma imagem daquilo que se passou no passado e que se repete no presente, no hoje, no aqui e agora. Infelizmente, existem muitos homens e muitas mulheres espalhadas pela Terra com o intuito da destruição e não da construção, com o intuito do ódio, do veneno e não do amor, da bondade e da paz e da serenidade. É por isso que nós temos que ter muita atenção e temos que ter muita força, muita coragem e muita motivação para podermos observar corretamente, para assim podermos fazer a nossa mudança, a mudança que cada ser individualmente deve fazer para que o futuro seja mais condescendente e seja mais equilibrado para aqueles que estão mesmo na Terra. Temos que nos preocuparmos. Eu costumo dizer, e nós costumamos todos dizer, para olharmos para a história, e a história nos vai indicar diversos fatores das quais as consequências ainda hoje nós estamos a sofrer. E é importante nós percebermos exatamente que esse sofrimento coletivo vem dessas consequências do passado, das existências passadas, e não só
vem da existência dos séculos que existiram e das pessoas que existiram nesses séculos. Embora, muitas vezes, essas mesmas pessoas que existiram nesses séculos também existiram as mesmas pessoas, sob outras formas, nos séculos seguintes. Precisamos, portanto, de estar alerta, de refletirmos e, sobretudo, de nos entregarmos à nossa própria evolução e à evolução daqueles que nos acompanham, auxiliando e partilhando o conhecimento e, não só, construindo as boas ações, construindo a positividade, construindo aquilo que é necessário para se viver como deve de ser nesta Terra. Até no plano económico nós reparamos que as consequências que estamos a sofrer hoje são resultado de consequências de atos idênticos aos que aconteceram em séculos passados. Evidentemente, se nós desenvolvemos-nos e evoluímos tecnologicamente, intelectualmente, não nos evoluímos moralmente e a nível dos nossos sentimentos não evoluímos. E a nível dos nossos pensamentos, muitas vezes paramos no tempo e não conseguimos evoluir, ou por influência do meio, nós não conseguimos evoluir e não conseguimos criar um patamar decente para a nossa própria vida. Isso cabe-nos a nós, não podemos esperar que ninguém crie por nós, não podemos esperar que ninguém se transforme por nós, as pessoas e todos nós na Terra, temos que transformar por nós próprios, não os outros, por nós, cada um transformar-se por si. Podem partilhar e devem partilhar, porque às vezes a falta dessa partilha também leva a que muitos fiquem presos a situações que já passaram. Nós, no presente e aqui agora, temos que ter em consideração as situações que, de alguma forma, nos levaram a não compreender ou nos levam a não compreender as mudanças que existem neste momento. Mudanças essas que mais tarde ou mais cedo terão que ser bastante promissoras e bastante positivas e bastante equilibradas, porque senão torna-se impossível viver nesta Terra. E evidentemente que não é esse o desejo de muitas pessoas e muitos seres. O desejo é que haja cada vez mais uma evolução, uma entrega e haja cada vez mais um convívio salutar e um convívio que nos possa permitir evoluir nas nossas facetas, nas várias vertentes da nossa própria vida. Precisamos de estar sempre atentos, precisamos de alguma forma, de estar atentos, mas não só atentos, precisamos de passar à ação e precisamos fazer uma transformação, olhando para os exemplos que vêm de lá para cá e identificando esses exemplos agora e transformando-os. Isso faz parte da evolução, isso faz parte da inteligência humana, isso faz parte da sensibilidade, da percepção, faz parte da empatia, faz parte da bondade, faz parte da caridade, faz parte de uma série de panóplia de coisas que nós realmente temos que trabalhar. Muitas vezes ouço perguntas por onde se passa. Nós ouvimos todos perguntas por onde passamos, mas o que é que eu posso fazer para mudar? Podemos fazer muitas coisas, como por exemplo prestar atenção à nossa própria vida, aos rumos que a nossa vida está a tomar, àquilo que nós estamos agarrados e que não se está a resolver, aos objetivos que não estamos a atingir. Não estará na hora de nós repensarmos bem os nossos próprios objetivos, pois se o fizermos, teremos, sem sombra de dúvidas, uma resposta em nós próprios, que muitas vezes andamos à procura fora de nós próprios. Nós temos que estar em sintonia com o universo e temos que estar em sintonia com os acontecimentos que se vão dando nesta Terra. Nós fazemos parte da Terra e, como tal, fazendo parte desta Terra, como tal, nós temos obrigações e responsabilidades. Temos direitos e deveres, é verdade. Então, devemos não só querer,
venha a nós, mas devemos também querer compreender, e compreender é o facto de nós entendermos o que se está a passar. E para isso precisamos muitas vezes de ir a um passado longínquo, mirar e observar completamente esse passado. O que é que a história nos diz? E a história geralmente nunca nos diz totalmente a verdade, diz-nos sempre meia verdade, porque os acontecimentos mais gravosos, as traições, os assassinatos mais gravosos que houveram na Terra, a história não nos conta. E, portanto, nós, pelo menos, essa meia-verdade da história, devemos agarrar nela para aprofundarmos no momento presente o que é que temos que começar a fazer para transformarmos o movimento da própria Terra, o movimento em si não da Terra, mas dos habitantes da Terra. Evidentemente que todas as espiritualidades são válidas e todas as espiritualidades nos podem ajudar. Então, nós devemos olhar para o que há de bom nas espiritualidades, o que há de bom, o que fizeram no passado essas espiritualidades, o que é que deram aos povos essas espiritualidades, o que trouxeram de bom, qual a mensagem que transmitiram, para que agora nós saibamos quando uma má mensagem é transmitida ou uma boa mensagem está sendo transmitida, para assim não nos deixarmos cair no engodo, não nos deixarmos cair na facilidade, no fanatismo e não nos deixarmos cair na santa ignorância, porque nós já temos a idade suficiente e conhecimentos suficientes para não mostrarmos ignorância. Muitas vezes mostramos ignorância não porque somos ignorantes, mas porque queremos ser politicamente corretos. E nós não podemos estar numa era em que queremos ser politicamente corretos, porque ser politicamente correto ou ser convenientemente correto, isso já não existe, está fora de moda. O melhor é nós sermos verdadeiros, o melhor é nós conseguirmos perceber exatamente como nos devemos movimentar, onde nos devemos movimentar, o que devemos fazer para conseguirmos alcançar esse equilíbrio tão desejado pelo nosso interior, por nós próprios, por todos aqueles que são os habitantes desta terra. As lutas não se fazem com agressividade, nem as lutas se fazem com as mortes de alguém. Quando uma luta tem que se fazer com a morte de alguém, é porque existe aí um fanatismo, um manipular da situação por parte de outro alguém. E nós, nesta época, neste século, estamos só a ver os primeiros 22 anos do século, ainda estamos a caminhar muito lentamente neste século. Não podemos permitir o que aconteceu no século XIX e também um pouco o que aconteceu em parte no século XX e muito menos no século XVI, XVII, XV. Não podemos permitir-nos, como no século XII, por exemplo, que também não foi um bom século, não podemos permitir-nos que neste século essas coisas acontecem. E isso depende de quem? Exclusivamente de cada um de nós, habitantes desta terra, e que estamos nesta terra para lutarmos e para vencermos. Mas como lutarmos? Lutamos através do exemplo, através da palavra dita e da ação, da palavra dita e da ação provocada pelas nossas palavras, pelos nossos atos, pelas nossas ações e pela nossa motivação. Hoje encontramos muitos homens e mulheres desmotivados completamente da própria vida e não compreendem a vida em si, portanto, compreendem aquilo que lhes foi transmitido. Chega sempre a uma idade da vida que nós temos que fazer uma reformulação à nossa cultura, à nossa educação, à influência que nós recebemos, quer influências familiares, quer influências sociais, para podermos realmente iniciar uma nova etapa. Já vos disse que fechou-se um ciclo, está-se a abrir outro ciclo na própria Terra, no próprio planeta, e é por isso que nós temos que acompanhar a abertura desse ciclo, no sentido de nós nos transformarmos rapidamente, mas seguros daquilo que estamos a fazer. E não é só seguros, é
conscientes daquilo que estamos a fazer para podermos, efetivamente, conseguirmos triunfar. Só assim é que os povos vão conseguir triunfar. Não é com guerras físicas, guerras atómicas, não é com guerras de contrariedades e nem de fanatismo que os próprios governos usam, nem de manipulações. São guerras pessoais, interiores, em cada um de nós, que nós temos que fazer. E temos que, é como que se tivéssemos um mau hábito e temos que criar um bom hábito. Então, nós temos muito que fazer nesse sentido. E temos que, na verdade, desabrochar. Mas não é à espera dos dias e de envelhecermos e de termos que ir embora e de avançarmos muito pouco. Temos que avançar muito mais. Mesmo aqueles que já têm uma certa idade têm de avançar muito bem, mas têm que fazer aquilo que não fizeram aos 20, aos 30, aos 40 e aos 50. Então têm que começar a fazer, na época em que estamos, temos que começar todos a fazer alguma coisa para, no sentido daqueles que vêm aí, que já estão cá, terem realmente condições para eles próprios porem o seu conhecimento em ação e porem a sua ação no sentido da construção, da proatividade e do positivismo. A Terra tem que ser mais positiva, quer em si própria, quer na sociedade e na humanidade, pois só assim nos libertamos tudo aquilo que está a prender-nos aos passados, a prender-nos aos séculos anteriores, a prender-nos à vida anterior e nos está a dificultar o nosso caminho. Nós somos pessoas muito rápidas, queremos que tudo aconteça muito rápido e queremos para ontem o que ainda tem que ser para amanhã. Nós queremos para ontem. Então, essa pressa é inimiga da evolução. E a pressa foi sempre inimiga da evolução. Assim, nós não conseguiremos atingir os obstáculos, ultrapassar os obstáculos, atingir os nossos objetivos e não conseguiremos, certamente, crescer. Não podemos pensar numa vida só, como uma vida com princípio, meio e fim. Já tenho o meu trabalho, quando chegar aos 90 anos, ou aos 80, ou aos 70, mesmo aos 60, já tenho o meu trabalho feito. Não temos o nosso trabalho feito. Nunca temos o nosso trabalho feito. Há sempre alguma coisa que faltou. Há sempre alguma coisa que nós descuidamos ou descuramos. E é preciso nós pegarmos nessa coisa e transformarmos. Não temos que estar à espera que venha uma congregação, que venha uma associação, venha um partido político, venha uma revolução a nível social para fazer essa transformação. Essa transformação é individual, tem que ser feita pelo próprio indivíduo, consigo próprio, para dar resultado e para a consequência dessa transformação se ver a nível da sociedade, a nível da humanidade. Só assim é que nós podemos também contribuir para a paz e para o bem-estar de todos os seres humanos, incluindo nós próprios. Nós nunca podemos dar o que não temos. Não podemos ofertar aquilo que não temos, só se formos roubar a alguém para depois darmos. Isso não é bonito, não fica bem e, portanto, isso não traz nada de bom para nós. Nós só podemos dar o que temos. E para termos alguma coisa, temos que conquistar. E não é conquistar uma posição social ou conquistar uma posição económica favorável que nós vamos evoluir. É conquistar simplesmente o nosso interior, o nosso eu superior. É conquistar e despertar a nossa própria espiritualidade humana e divina. É, na verdade, sabermos caminharmos não ao sabor do vento, mas pormos o vento ao sabor dos homens, para que lhes seja acrescentado mais e para que eles consigam, de alguma forma, terem uma vida mais resolvida e mais entendida daquilo que os nossos pais, os nossos avós não tiveram. Agora, os pais modernos têm
mas também não têm o suficiente e não estão a dar o suficiente aos seus filhos, porque estão a dar muitas coisas materiais e não é materialidade que se precisa, é mais moralidade, espiritualidade, é aquilo que se precisa para se contornar determinados problemas que os nossos filhos trazem e que precisam de evoluir. E pai é ser isso, mãe é ser isso mesmo, é conseguir perceber e conseguir entender qual é a personalidade dos filhos, o que tem de negativo essa personalidade e tentar auxiliar o filho ou a filha a trabalhar essa negatividade para uma positividade. As escolas também deveriam funcionar assim, já dizia Agostinho da Silva que sim, então, sendo assim, haverá transformação social. De outra forma, não poderá haver transformação social, porque ainda está muito enraizado em nosso espírito e em nosso ser, em nossa vida, em nossa mente e em nossa essência, ainda está muito enraizado todos aqueles acontecimentos que vêm do passado, que foram negativos, que foram destrutivos. Ainda hoje, nós os voltamos a repetir. A sociedade volta-os a repetir. E assim, nós não podemos chegar a lado nenhum. É por isso que há uma grande responsabilidade de ser líder de uma nação, ser líder de uma religião, é uma grande responsabilidade de ser líder de qualquer tipo de associação. É uma responsabilidade muito grande. Os líderes devem ser pessoas sérias, honestas. Os líderes têm de se preocupar consigo, mas não se preocupar com o mínimo da sociedade. Ou seja, os líderes não podem fazer escolhas, têm que ser coletivos, têm que ser para todos de igual modo. Infelizmente, nós temos poucos líderes na sociedade bons. Por exemplo, um dos grandes líderes que existiu no século XX foi realmente Mahatma Gandhi, que conseguiu libertar-se dos ingleses sem guerras. Houve muita violência, é verdade, mas conseguiu libertar-se de uma forma amorosa. Conseguiu que o amor triunfasse, ao mesmo tempo que se dava a Segunda Grande Guerra Mundial, provocada pelo nosso caríssimo amigo Hitler, que entendeu que a sua raça era mais pura do que as outras e que a sua vida era muito mais importante do que as outras vidas. Com certeza esses líderes mais negativos pensam como Mussolini, como outros que existiram em pleno século XX, por exemplo. Esses líderes pensavam que com certeza não iam morrer, simplesmente que iam viver eternamente. Ou então queriam confortavelmente ter uma posição que lhes permitisse controlar tudo e todos. Evidentemente que essa pretensão hoje não pode existir. Não pode existir porque nós temos exemplos recentes e exemplos mais no passado de cada vez que houve um líder assim, seja ele religioso, político, seja ele de qualquer tipo de congregação, nós temos a visão exata de que esses líderes só provocaram o sofrimento. Não quer dizer que não tenham provocado alguma coisa boa, mas o mal que provocaram à humanidade é superiormente ao bem que deram à humanidade. E nós hoje não podemos permitir esse tipo de líderes. E para não permitirmos esse tipo de líderes, temos que ter sempre uma palavra a dizer. Ficar em silêncio, às vezes é solução, outras vezes não é solução. Nós temos que descobrir a diferença entre a solução de ficar em silêncio naquele ato ou falarmos naquele ato. Nós mostrarmos a nossa indignação é também um motivo de evolução. Não é mostrarmos o nosso ponto de vista, é a nossa indignação contra as injustiças, sejam elas sociais, sejam elas pessoais,
contra as injustiças que existem no mundo. Nós, se pensarmos seriamente, neste momento está-se a passar uma coisa muito interessante. Estão dois factores no mundo muito interessantes. Há uns poucos países que estão a viver num fanatismo terrível e há uns poucos países que estão neste momento em guerra. Nós não podemos compactuar de forma alguma com essas noções porque isso nos vai prejudicar. Por exemplo, a ideia de alguém fazer um campeonato, como o Campeonato Mundial de Futebol ser feito no Catar, em que os direitos humanos não são respeitados, em que não se respeita aquele povo que lá vive e em que se mete regras para que as pessoas possam ir a esse espetáculo, que afinal de contas é a nível mundial, é um espetáculo mundial, não nos poderá ser a nós, todos, possível permitir que algo desse género aconteça. Tudo bem? Se esses países querem continuar assim e nós não podemos interferir porque temos que respeitar, nós também temos que exigir na realização quando é do nosso país. Então, aí punhamos ou dos nossos países mais evoluídos, que realmente respeitam os direitos dos homens e das mulheres e das crianças, e nesses países não respeitam. Então, porquê é que acontece isso? Isso acontece se nós olharmos para o passado histórico. Isso aconteceu muitas vezes e trouxe consequências muito desagradáveis. Acontece isso porque os homens são gananciosos, são cínicos e são hipócritas. Nós não podemos ser gananciosos, nem cínicos, nem hipócritas. Temos que ser sinceros, verdadeiros, temos que ser honestos e temos que saber dizer não a determinadas coisas. E esses homens não souberam dizer não, porque há países muito mais evoluídos que têm de ir lá jogar. O que é que acontece? Esses países, ao ir, tiveram que se submeter às regras desse próprio país. Ora, sendo isso um acontecimento a nível global, mundial, não poderia o país que recebe pôr regras do seu próprio país. Tinha que abrir um bocadinho a janela. Tinha que perceber que ia se misturar com culturas diferentes e não pode impor a sua própria cultura. Mas a ganância do dinheiro faz tudo. O homem pelo dinheiro faz tudo. Eu nunca vi nenhum homem morrer e levar no seu caixão o dinheiro, ou levar consigo o dinheiro. Mas já vi muitos homens, mulheres e crianças morrerem e levarem, por exemplo, a bondade consigo, levarem, por exemplo, a compreensão, pessoas que souberam meter no lugar dos outros, pessoas que souberam e respeitaram os outros, respeitando-se a si próprios, isso já vi. Agora, levarem alguma coisa que se chama financeira, levar para a espiritualidade e para a continuidade da vida, a pujança social, eu nunca vi ninguém. Porque isso nunca irá acontecer. Porque na Terra tudo é permitido, até determinada altura. Depois, existem as consequências dessas permissões. E quem abusar dessas permissões, evidentemente que sofrerá bastantes consequências gravosas. Ora, evidentemente que ao dar-se estes acontecimentos, foi acontecimentos iguais a esses que permitiram que estejam em guerra vários países, que vários países tenham verdadeiros líderes vergonhosos a governar esses próprios países, que a imagem que passa por nós vai nos afetar, no sentido de que ainda a nossa negatividade interior mexe ali. Muitos tomarão partido da negatividade, muitos tomarão partido do bom senso e muitos da positividade. E essa confusão que se gera a nível global, neste planeta Terra, essa confusão que se gera traz realmente muitas vezes consequências económicas, sociais e até consequências mentais a nível do ser individual. Não é justo sermos governados
por meia dúzia de pessoas que entendem que podem fazer o que querem e lhes apetece, inclusive prejudicando o nosso ser e, de alguma forma, afetando a nossa evolução. É por isso que eu sempre defendi, e nós defendemos de uma maneira geral, que o coletivo não tem que mudar, que o que tem que mudar é o individual. Se o individual mudar, muda o coletivo. Precisamos de olhar para estes sinais do tempo e compará-los aos sinais, à realidade que a história nos mostra. Sendo meia realidade, mostra-nos alguma coisa. Nós sabemos onde isto vai acabar. Nós sabemos o que vai acontecer. Não foi por acaso que nós fomos atacados por este vírus biológico que tem feito muitos estragos na humanidade, a nível global. Também foi pela ganância do homem. Foi pela ganância, pelo dinheiro e foi pela incoerência da falta de educação e sensatez e da falta de conhecimento do próprio homem que estas coisas acontecem. Embora eles tenham as suas consequências, mas quem sofre mais consequências somos cada um de nós, individualmente. E isso não é justo, não é equilibrante e, por isso, nós temos que tomar uma posição. Isso não nos diz respeito, entre aspas, porque nos diz respeito, mas nós não podemos mudar as mentalidades que existem nesses países, então o que nós fazemos aí, o melhor é ficarmos em silêncio e nos recolhermos no interior e orarmos para que se faça luz naquelas mentes, naqueles homens e naquelas mulheres e para que se faça luz e entendimento naqueles países, porque outras pessoas estão vivendo nesses países em condições precárias. Nós também estamos a viver em condições precárias quando já não deveríamos estar a viver em condições precárias. Portanto, o dizer que não podemos misturar a política com a espiritualidade ou com a religiosidade, isto é uma hipocrisia de todo o tamanho. Evidentemente que a boa espiritualidade e a boa religiosidade traz a moralidade que jamais a política poderá trazer. A política traz uma moralidade negativa, uma moralidade preconceituosa, muitas vezes uma moralidade desrespeitosa e muitas vezes uma moralidade racista e destrutiva. Isso é o que nos traz. Por outro lado, a espiritualidade traz-nos uma moralidade que nos equilibra. A religiosidade traz-nos uma moralidade que nos equilibra e que faz com que nós crescemos. À exceção de alguns maus líderes que estão aí postos nessa espiritualidade humana e nessa religiosidade e também na parte da política e do económico. Nós sabemos que os problemas de saúde têm aumentado, sabemos que a assistência médica hoje em dia é preocupante. Há países que não, que têm uma boa assistência médica, porque também têm uma moralidade muito alta e muito vincada na sua cultura. Nós estamos a ver abraços, cada um de nós está-se a ver abraços com a dificuldade que tem de acompanhar as suas despesas diárias e com a dificuldade que tem de manter os seus investimentos que tinha feito, como comprar casa, carro, etc. Há tempos atrás, há 5 anos, 6 anos atrás, quem o fez, está a ver-se nessa dificuldade enorme. Não deveríamos estar assim. Nós estamos assim porque, na verdade, nós sempre nos calamos e sempre apoiamos aquilo que é fácil, aquilo que é rápido, sempre demos o nosso crédito e a nossa permissão a pessoas que nos iludem, que
dizem muitas vezes aquilo que nós gostamos de ouvir e nós acabamos por acreditar naquilo que gostamos de ouvir e por isso é que nós nos espalhamos ao comprido. Depois, quando já não há nada a fazer, nós reclamamos desalmadamente, já sem bom senso, já sem equilíbrio e nós automaticamente passamos a fazer parte de um passado que ninguém gosta e que foi vivenciado por muitas almas que vieram a esta terra e que estão agora com outras personalidades, com outros nomes, noutras famílias e noutros países. Precisamos ter consciência absoluta da continuidade da nossa vida, independentemente das crenças que nós podemos ter ou daquilo que acreditamos. Mas acreditar no bom senso e praticar o bom senso, acreditar na bondade e praticar na bondade, acreditar que nós somos capazes de vencer qualquer tipo de adversidade, não é, de todo, ser-se realmente comparado a toda uma espiritualidade humana, a uma espiritualidade divina, a uma religiosidade humana, aos líderes translocados que estão governando este mundo. De maneira nenhuma. É sermos humanos. E quem é humano e sabe-se pôr no lugar do outro, quer do seu país, quer de outros países e de outros continentes, e nós fazemos parte de muitos países, porque pertencemos à comunidade europeia, então cabe-nos a nós mostrar sempre a nossa indignação e não termos medo que nos vão castigar porque nós mostramos a indignação. Não nos cabe agarrar nas armas e fazer fogo ou tirar a vida a alguém, porque ninguém tem direito de tirar a vida a alguém. Evidentemente, se houver um surto psicótico ou um surto coletivo psicótico, aí não há a razão a funcionar, há simplesmente o impulso e a inconsciência e, portanto, a responsabilidade aí será muito menor. Mas a responsabilidade é maior quando há realmente a consciência plena daquilo que se está a fazer. E se faz. E quando se tem consciência que não se deve fazer, e se torna a fazer. Portanto, sinceramente, desejo ao mundo que o mundo saiba evoluir e não se prenda na negatividade da própria vida. E nós sabemos que somos possuidores de um grande dom. É que possuímos no nosso interior o ódio e o amor. E a nossa luta e a nossa evolução dá-se até ao momento em que nós conseguimos potenciar o amor e diminuir o ódio que existe, porque nunca o vamos retirar completamente de nós próprios, nem de nenhuma pessoa. Isso vai existir, vai nos acompanhar até o dia que nós morrermos, que nós sairmos desta terra. E continuará a acompanhar-nos, porque são esses sentimentos, essas emoções, esses valores que nós levamos, não levamos mais nada. Por isso, era bom que cada um de nós tomasse consciência da sua posição e utilizasse a sua posição em prol da sua própria evolução e em prol da evolução da humanidade. E aí estaríamos todos, mais ou menos, não estaríamos bem, porque há sempre períodos muito maus, como há sempre períodos muito bons, é preciso saber caminhar entre as trevas para a luz e não entre a luz para as trevas. Precisamos mesmo de nos encontrar connosco, precisamos de nos interrogar, precisamos de nos estudar e precisamos de atuar. E precisamos, sobretudo, de mostrarmos a nós próprios a nossa inteligência, a nossa capacidade de ação, a nossa capacidade de vitória. Não podemos deixar que homens inconvenientes mostrem alguma conveniência de alguma espécie para obterem os seus lucros, para obterem o seu poder e para controlarem os povos. Isso não podemos permitir. Não é com armas que se resolve, mas podemos, por exemplo, seguir muitas partes de Mahatma Gandhi quando ele quis,
a independência da Índia e o conseguiu sem a violência que os outros povos usaram para conseguirem alguma coisa. Foi de comum acordo com esse povo que Mahatma Gandhi conseguiu, sempre respeitando o seu povo, conseguiu a sua liberdade, a sua independência. Depois dele, se houve desrespeito, já não foi da sua responsabilidade. E Mahatma Gandhi não é nenhum santo. Tem as suas coisas boas, tem as suas coisas más. Não os misturou. Soube ir pelo caminho da criatividade, soube ir pelo caminho da força mental, da persistência, do amor fraternal, soube ir pelo caminho da luz. E foi isso que foi interessante. E a minha reflexão fica por aqui hoje. Vou fazer a oração e depois já vos digo mais alguma coisa. Então, no dia de hoje, como se uma grande estrela de luz se abrisse perante a terra e perante todos os homens, mulheres e crianças, nós mostramos essa gratidão. Como se o coração de cada homem, mulher e criança for fortalecido, nós mostramos essa gratidão. Como se a mente do homem for fortalecida, nós mostramos essa gratidão. Como se a força dos acontecimentos positivos, construtivos, resolutivos, caíssem sobre o ser humano, nós mostramos essa gratidão. Como se alguém dos altos céus gritasse para a terra: acalmai-vos, homens, e dai-vos bem uns com os outros, nós mostramos a nossa profunda gratidão. Em todos os acontecimentos, como que se alguém estivesse ali presente e tocasse a mente, o coração, a essência, o espírito, o corpo, o ser em si, nós mostramos a nossa gratidão. Nós mostramos a nossa gratidão para com todos os seres, animados e inanimados. Nós mostramos a nossa gratidão perante a Terra, perante a humanidade, perante os seres invisíveis e visíveis, perante a própria criação, independentemente de como foi a sua formação. Nós mostramos a nossa gratidão. Mostramos a nossa gratidão a todos os povos, a todas as nações e a todos os seres. Mostramos a nossa gratidão. A nossa gratidão vai para o infinito e vai para o finito, para que possa haver equilíbrio nesta terra, bom senso, e para que possa haver mais concórdia, mais união, mais empatia, e para que cada homem, mulher e criança possa encontrar o seu próprio equilíbrio. Nós mostramos a nossa gratidão, o nosso respeito e o nosso amor. Bem haja a todos os seres espirituais que nos auxiliam na nossa tarefa diária e no nosso crescimento diário. E continuamos a mostrar a nossa profunda, sincera e verdadeira gratidão. Bem-aja a todos. E pronto, dou por terminada por aqui. Dou por terminado por aqui a nossa jornada de oração. Mas cada um de vocês vai mostrar a sua gratidão. Então é só por aí, nós mostramos a nossa gratidão. Ou assim, gratidão. É a gratidão pelo mundo, é a gratidão pelas nações, pelos continentes, pelos povos, pelos países,
pelos lugares mais recônditos, por tudo, a nossa gratidão. E mais, que as vossas orações acompanhem sempre esses países onde as pessoas estão sujeitos até à morte, muitas vezes inocentes e sem nada a fazer, só porque não são fanáticas e não concordam com as políticas sociais, económicas, todas as políticas que são postas nesses países que são eles que vivem lá. E que nós saibamos realmente estar em solidariedade e fraternidade para com todos os povos. Bem-haja, até amanhã, ou até amanhã é terça-feira, ou até quarta-feira, logo veremos, ok? Foi um prazer estar convosco esta noite, meu, e certamente será uma bênção para muitos outros. Bem-haja a todos e até amanhã ou depois da manhã. Bem-haja a todos.